Oi, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Pessoal, mais um vídeo aí para vocês, fazendo uma grande relação entre política e educação. Espero que vocês me acompanhem até o final. Na semana passada, muitos ficaram surpresos por conta da tal da PEC da blindagem, que foi votada e aprovada na Câmara dos Deputados Federais. Muitos disseram que essa PEC serviria para blindar políticos corruptos, especialmente o pessoal da esquerda. Alguns também da direita utilizaram essa narrativa, como o deputado federal Kim Kataguiri, que pertence ao grupo, ao movimento Brasil Livre, MBL. Mas o que muitos não sabem é que essa PEC serviu nada mais, nada menos para dar um alívio à direita. Haja vista que o STF, nosso Supremo Tribunal Federal, tudo o que ele sabe fazer é perseguir única e exclusivamente a direita brasileira. A gente vê várias coisas que beiram a absurdidade, a esquerda cometendo, e o STF não fazendo absolutamente nada. Em contrapartida, a direita, qualquer coisa que faz, é julgada aí de antidemocrática, como ataque às instituições democráticas de direita e toda aquela balela que a gente costuma ouvir todo santo dia neste país, não é verdade? Acontece que para você justificar coisas assim para um esquerdista é algo praticamente impossível. Ele vai entender só aquilo que está diante dos olhos dele. Ele cria, vamos dizer assim, ele cria várias camadas sobrepostas de imagens em frente aos olhos dele e só interpreta de acordo com essas imagens que ele cria. Então fica difícil você tirar isso daí dele. Pois muito bem, para aqueles que têm um pouco aí de mais de 12 de QI, vão entender que nada mais isso aí serve como não uma blindagem para políticos corruptos, e sim um meio de alívio para a direita poder agir dentro da Câmara. Eu vejo muitas pessoas, muitos eleitores da direita, inclusive, dizendo que os deputados direitistas não fazem absolutamente nada. Por que será que isso acontece? Será que é porque eles não querem fazer nada para o povo? Ou porque nós temos aí uma Câmara repleta de oportunistas, especialmente da esquerda? O Congresso, ele não age sozinho. É necessário um bom número ali de pessoas para votarem em determinados projetos. Acontece que, meu amigo, a esquerda está em peso dentro da Câmara. E vocês podem ter certeza absoluta, a última coisa que a esquerda quer é favorecer o povo. A única coisa que ela faz jus é em relação à agenda global. E a esquerda está lutando a todo momento aí, por exemplo, para criar a igualdade de gênero, é uma das pautas mais fortes da esquerda, né? Legalização do aborto, legalização das drogas, aquelas coisas todas que a gente já está mais do que careca de ouvir. Em contrapartida, a direita está lá o tempo inteiro tentando lutar, mas basta um movimento da direita e pronto, né? Já é alvo de retaliação, já é alvo de perseguição do nosso chamado STF. Nada disso que eu estou dizendo aqui é novidade para vocês, eu tenho certeza disso. Mas explicar isso para o brasileiro comum é um baita de um desafio. Eu não chamo nem de desafio, porque muitas vezes você fica ali tentando cumpri-lo, né? E acaba chegando a insucesso. Porque neste vídeo eu gostaria aí de fazer uma grande relação entre educação e política. Assim como eu deixei muito bem explicado no último vídeo, de nada adianta você aí pensar em criar um plano político para tentar mudar uma sociedade se você não tem um terreno ali limpo. Vamos usar essa expressão, um terreno limpo para que esses políticos ajam com facilidade. O que a massa, juntamente com as suas lideranças, poderia fazer? Que eu chamo de militância, né? Militância coordena a massa. O que a militância, juntamente com a massa, poderia fazer?
dominar tudo. Não foi isso que a esquerda fez? A esquerda sempre pensou em hegemonia cultural. E de fato foi o que ela fez nessas últimas décadas. Dentro do regime militar, os militares de fato tentaram combater a esquerda, mas eles próprios não sabiam que estavam favorecendo e muito a esquerda, não a esquerda nacional, mas a própria esquerda internacional, né? Primeiro que eles já vinham de um posicionamento, de uma mentalidade positivista. Colocar técnicos no poder. Ora, a coisa mais simples e óbvia do mundo é que técnicos não dominam as diversas nuances culturais. São pessoas técnicas, né? O que é uma técnica? Nada mais é ali do que um corpo de conhecimento que você vai poder dominar, né, do início ao fim, e no momento em que você dominar essa técnica, você já vai estar preparado. Então já tem uma coisa pronta ali para você absorver e aplicar, né? Agora, quando se fala de revolução cultural, a coisa já é muito mais profunda. Não é qualquer um que domina, são apenas certas pessoas, e essas pessoas servem como guias para ensinar as massas sobre como funciona. Essas pessoas vão ensinar tintim por tintim como se faz uma revolução cultural, porque elas já entendem como funciona todo o jogo. Os nossos militares não sabiam disso. Já falei isso diversas vezes nos meus vídeos aqui neste canal. Os militares brasileiros não sabiam disso. Eles favoreceram e muito o campo, o ambiente, para a esquerda trabalhar. Qual foi o período em que mais se construiu universidades federais no Brasil? Durante o regime militar. E onde a esquerda atuou, e muito, dentro das universidades, com suas agremiações, estudantis, com suas criações ali, projetos, movimentos e tudo mais. A esquerda foi se fortalecendo de pouquinho a pouquinho, e aí, juntamente com o papel da imprensa, que de fato era censurado, mas era uma censura boba, vamos dizer assim. Boba porque censurava essa notícia hoje e amanhã já estava solta, não é isso? Todo esse meio favorável para a esquerda agir, graças à ignorância dos militares, nesse quesito, a esquerda, vamos dizer assim, pulou de cabeça, né? Agiu como uma ponta de lança nesse ínterim, e logo após o governo militar, quando o governo foi aberto aí, que eles chamam de democracia, na verdade não teve nada de democrático, aí o circo já estava completamente pronto. A direita deveria fazer a mesma coisa. Só que o que acontece no Brasil? É o que eu não canso de dizer aqui neste canal. Eu vou morrer, sabe? Eu vou fazer centenas, talvez milhares de vídeos falando essa mesma coisa e eu não vou parar. As pessoas no Brasil, que se dizem direitistas, elas só têm interesse numa única coisa: poder. Isso mesmo, poder. Claro, vinculado ao raio do dinheiro. Elas não conseguem ter uma ambição, uma coisa genuína, sei lá, uma missão cristã de conduzir as massas para o bem maior sem envolver o tal do poder e do dinheiro. Então, vocês veem aí várias pessoas que já estão na política, como vereadoras, deputadas, por aí vão. Essas mesmas pessoas antes, elas tinham um papel, elas exerciam o papel de líderes. E um papel muito bom. Só que no momento em que viram a oportunidade de se lançar na política, pronto, abandonaram as massas. Militantes que abandonaram as massas. Essas mesmas pessoas, elas não entenderam até hoje que a massa é a principal, vamos dizer, é o principal motor
de toda essa engrenagem. Não adianta você deixar a massa de lado, se lançar na política e achar que alguma coisa vai funcionar. Se é que essas lideranças têm como principal intuito fazer a coisa funcionar. Porque no momento em que elas assumem ali um cargo, uma posição de prestígio, como deputado, como vereador, qualquer merda que seja, elas já têm uma coisa muito garantida, né? É o salário, né? A segurança econômica, né? Segurança para seus familiares, muitos prestígios, muitos privilégios que nós, meros plebeus, não temos o direito de desfrutar. É um erro fatal. É um erro crucial. A massa jamais pode ser deixada de lado, porque é ela que movimenta essa merda toda. Então nós estamos diante de pessoas extremamente egocêntricas, egoístas, que se lançam na política sempre com aquelas frases de efeito, né? Não, porque eu quero é mudar, porque eu não encontrei nenhuma outra pessoa tão decidida a mudar esse cenário quanto eu, então eu decidi me jogar na política. Sempre esse discurso, sempre esse chavão. E no fundo, o que acontece com a massa? Ela fica dispersa. Não sabe para onde correr. Esses líderes, se é que podem ser chamados assim, porque abandonaram as massas, então não são líderes, né? Essas pessoas que antes, pelo menos pareciam ser líderes, elas tinham só um único papel: conduzir as massas. E como que funciona essa merda de condução? Como que funciona? Olha, vamos estudar as pessoas que querem fazer parte do plano político, querem movimentar as engrenagens. Vamos trabalhar o talento de cada uma dessas pessoas para que elas ajam dentro do meio cultural. Meu filho, você tem talento para escrever? Então a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar esse seu talento. Você vai produzir livros. A gente vai te dar aqui todo o aparato para você produzir livros. Você vai precisar de um notebook, vai precisar, sei lá, de um tempo na biblioteca, vai precisar aí fazer eu não sei, pô, um trabalho investigativo. A gente vai financiar tudo isso com vaquinhas, não é isso? A gente vai financiar tudo isso. Você tem talento para fazer música? Com boas letras? Então a gente vai financiar isso daí, tá? A gente vai te ajudar nisso aí, a gente vai encontrar um grupo para te auxiliar, compor essas letras e tudo mais. E vocês estão entendendo como que funciona a coisa? Você tem talento aí para, sei lá, ensinar música a crianças, jovens, adolescentes, por aí vão. Você tem talento? Então a gente vai financiar esse seu trabalho. É assim que líder age. É assim que líder age. Mas no Brasil esta merda não existe. Simplesmente não existe. Por quê? Nossos próprios líderes já são semi-analfabetas. Eles não leem o suficiente. Eles não se interessam o suficiente por guerra cultural. A única guerra que eu vejo nessa merda aqui é guerra de palavrinhas, ofensas na internet, para ver quem consegue mais like, quem consegue mais visibilidade. Aí me chamou disso, eu vou chamá-lo daquilo. Olha, o cara deitou o outro, colocou o outro no bolso. Não chego nem a chamar de guerra de narrativas, né? É como se fosse uma guerrinha de meninas de quinta série. Vamos ver quem é que humilha mais. A Câmara nada mais é do que um circo. Um circo. E o povo sempre assistindo essa merda todo santo dia. Mas é o próprio povo que aplaude. A gente vai ver nesses perfis de Instagram aí, de políticos, por exemplo, é um monte de palhaço aplaudindo. Acha mó barato. Aí tá vendo? Fulano rebateu a crítica do outro. Olha que engraçado. Colocou o outro no bolso. E no fundo o país não anda. Porque a massa mesmo já não tem guia mais. Cadê os nossos guias? Estão na política. Acontece que como que você também consegue
trabalhar a cabeça da massa nesse ponto. É difícil pra caralho, né? Porque a quantidade de negro desinteressado nesse país é um absurdo. O povo adora fazer manifestação, adora ir lá se vestir de verde e amarelo, levantar a bandeira, frases ali de efeito, né, escrito em cartazes e tudo mais. Mas quando se fala em trabalhar por um propósito maior, que é a visão de posteridade mesmo, longo prazo, o brasileiro não entende isso. Ele não entende, porra. Meu filho, você quer mudar, vamos dizer, criar uma força dentro da direita, e você tem talento para escrita, a gente vai te financiar. A pessoa não se sente motivada se não tiver um dinheiro, um poder envolvido. É foda pra caralho, né? Foda pra caralho. Como que o brasileiro é mesquinho. Tudo isso, assim como eu falei no outro vídeo, eu tô só recapitulando as coisas que eu disse ali, dando um pouco mais de ênfase. Tudo isso tá conectado a uma única coisa: falta de fé. A fé cristã no Brasil anda morta. As pessoas não têm propósito mais. É sempre vinculado ao raio do dinheiro e do poder. E isso é muito triste, porque a gente precisava aí de pessoas genuinamente decididas a esse fim. O fim é ajudar um país que está sucumbido na miséria, pô. Na miséria. É muito ruim você viver num cenário onde as pessoas parecem que vivem como animais. É só tocar no bolso das pessoas que elas já se sentem doídas. Aquela ânsia por dinheiro, por poder, por prestígio o tempo inteiro. E não existe ideal cristão nessa merda. Simplesmente não existe. Eu já entendi isso há muitos anos. Mês que vem eu vou completar 30 anos de idade, mas eu já entendi essa merda há muitos anos. Não existe isso no Brasil. Pô, meu filho, produza alguma coisa, faça alguma coisa, não por você, mas pelo seu país. Pode não ser em dimensão nacional, mas faça por uma comunidade, quem sabe? Não, eu não vou ganhar nada, então não vou perder o meu tempo. O brasileiro não consegue compreender que todo mundo já está no lucro só de pertencer a esta vida aqui. No lucro. Como isso? Tempo é a substância da vida, não é isso? O tempo é a substância da vida. Nosso tempo tem um limite. E se já tem um limite, o que importa se a gente vai viver as delícias dessa vida ou não? O que realmente importa? Ah, porque eu vou levar comigo as memórias. Levar para onde? Do que você vai se lembrar? Eu acho que o que pode satisfazer o homem não é o que ele pôde aproveitar de prazeroso nessa vida. Lá nos últimos momentos dele, sei lá, numa cama de hospital, não sei, seus últimos momentos ali, no último sopro da vida, ele tem que se lembrar do que ele pôde fazer em vida, não para o seu próprio proveito, mas para o proveito dos outros. Essa é a vida cristã. Mas para o brasileiro não funciona dessa maneira. Eu só faço se favorecer a mim, não aos outros. Aquela ideia, né, de agir no anonimato como um chafariz. A pessoa vai lá e constrói um chafariz para todo mundo beber água. Ela vai lá, simplesmente constrói aquele chafariz sem colocar uma placa homenageando ela mesma. Essa ideia de fazer um chafariz para todos beberem da água dele, sem precisar de homenagem, sem precisar de privilégio, isso não existe no Brasil. Isso não existe.
é sempre aquela ideia de que o meu nome tem que estar em destaque. E eu preciso de destaque, eu preciso ser reconhecido. Não é à toa que é o país dos diplomas universitários, que só servem para limpar bunda. Não tem mais, não tem outra utilidade. Só serve para limpar a bunda. Aquele negócio de reconhecimento, na prática, você não consegue extrair nada da pessoa, a não ser soberba, arrogância, muita vaidade e muita presunção. Só isso. Sabe o que me dá vergonha? É de ver as pessoas o tempo inteiro criticando seus políticos. Poxa, Lucas, mas é uma coisa honrosa, tem que criticar esses caras mesmo. Estão fazendo por onde? É fácil demais criticar políticos quando eles próprios advêm dessa mesma massa nojenta e doente. Eles vieram dessa mesma massa. Onde vocês acham que é formado o nosso corpo de políticos? Nas universidades. E você que chega lá, né, que não produz nada, não consegue criar um próprio grêmio estudantil para bater de frente com esses grêmios de esquerda, você é culpado por essa merda toda. Você que só tá lá para paparicar, né, para ser paparicado pelo seu papai, sua mamãe, a vovó, o vovô, para conseguir o tão sonhado diploma universitário só no anonimato, você tem uma boa dose de culpa naquilo ali. Você pode me chamar de todo idiota, né, de alucinado, que eu não entendo como as coisas funcionam, mas é assim que funciona. Esses caras, eles encontram um ambiente totalmente facilitado para agir. A esquerda, né? Faz esses grêmios estudantis, faz esses movimentos, né? Pouco tempo eu estava vendo lá um campeonato feito dentro da Universidade Federal e qual aluno bolava a maconha, o cigarro de maconha mais rápido, o melhor cigarro de maconha em menos tempo. Uma competição entre alunos lá. E um bobo alegre filmando. Eles acham formidável fazer isso, por quê? É um ambiente totalmente satisfatório para eles fazerem isso, porra. Não tem ninguém para bater de frente com eles. Os que batem de frente são os influencers digitais. É os caras que botam a câmera na frente, ó, aqui, ó, tô batendo de frente com a esquerda universitária, olha. E depois querem virar políticos. Pô, maravilhoso. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A massa... Vejam só. A cultura age na vida da pessoa sem ela pensar. À medida que você vai adquirindo cultura, tudo em você é transformado. Seu instinto é transformado, a forma que você enxerga o mundo, a forma de pensar, a forma de lidar com as coisas, com as pessoas, isso é transformado. À medida que você vai lendo, observando, né, assimilando as coisas, você vai adquirindo cultura. Claro que depende muito do que você lê também. Eu não vou dizer que a literatura brasileira é a melhor do mundo. Nós temos os melhores escritores em questão de qualidade técnica e tudo mais, os melhores. A beleza poética é maravilhosa, mas as histórias não são as melhores. Tem muitos livros aí, russos, alemães, né, norte-americanos, são produzidos e que vêm com outras temáticas muito mais interessantes que ajudam a formular o imaginário das pessoas. Com o imaginário transformado, elas conseguem agir com mais qualidade. A vida social fica mais saudável, porra. Às vezes as pessoas criam uma dose de coragem que antes não tinham, graças aos livros que elas leem, entendendo? Mas pro brasileiro isso não existe, pô. Isso praticamente não existe. Ler é como se fosse um hobby. Ler não tá ali ligado diretamente onde é a convicção da pessoa. Não, eu vou ler porque eu quero ter uma visão transformadora. Eu não tô falando pra todo mundo ser a nova Greta Thunberg. Não tô falando isso, caralho. Mas se você tá vendo um problema, por que você não vai mudar? Por
que você não para mudá-lo? Né? A omissão dos bons é isso que dá medo, não o grito dos maus. E a quantidade de gente omissa nesse país é... Ah, meu bicho, velho, eu vou falar com vocês, ele cansa pra caralho, velho. Cansa pra caralho. Porque isso tudo começa no caralho do estudo. Estuda. Estuda e se você vê outras pessoas estudando, não queira chegar lá e falar, você está estudando pra quê? É pro vestibular? É pro concurso público? Não seja idiota nesse nível. Pergunte à pessoa o que ela está estudando, não pra quê. Você está estudando, meu filho? Sim. O que você está estudando? Estou estudando, sei lá, Eric Wegelin. Estou estudando tudo que Otto Maria Carpo escreveu. Ah, é? Entendi. Mas qual que é o seu propósito? Você tem algum propósito? Não, eu estou estudando por estudar. Ok. Fortaleça a pessoa nisso. Não queira lá acabar com a vontade, com a boa vontade da pessoa, a boa vontade de anjo da pessoa. E falar, não, que você tem que estudar para conseguir dinheiro na vida. Não vem com essa visão caipira, filha da puta, atrasada, pra cima da pessoa, não. Porque nós necessitamos de um país culturalmente fortalecido, com um imaginário saudável. Isso só pode existir se as pessoas permitirem que esses estudantes vivam num ambiente saudável também. Tem que existir essa permissividade em larga escala. E não atrasar a vida dessas pessoas. Vocês querem um exemplo, caralho? Nesses últimos tempos aí, eu tô dedicado a tirar foto em São Paulo. Porque eu quero escrever um livro sobre São Paulo também. Eu já escrevi um livro sobre Belo Horizonte. Eu quero escrever um livro sobre São Paulo. Vai demorar? Vai demorar pra caralho. Vai demorar pra caralho. Não é um trabalho fácil. Eu não tenho veículo próprio mais. Eu tenho uma mera bicicleta. Eu já tive carro e tudo, mas já vendi. Eu tentei fazer um trabalho de tirar várias fotos em São Paulo, que é uma coisa muito cansativa. Fui pegar um ônibus. Essas empresas aí, agregadas da Buser. E na hora que eu fui tentar colocar minha bicicleta no ônibus, o motorista praticamente negou. Falou, olha, não dá pra você colocar a bicicleta no ônibus e tudo mais. Eu tentei explicar pro cara, da forma mais paciente do mundo, aquela paciência mais filha da puta. Falei, não, cara, porque eu tô indo pra fazer tal projeto e tudo mais, que eu sou estudante de jornalismo, eu quero... Pro cara, ó, foda-se, você está atrapalhando o meu ônibus, vai atrapalhar a bagagem das pessoas e tudo mais, como se minha bagagem fosse a maior do mundo. Minha bicicleta desmontada, dentro de uma caixa, embalada, e o cara não queria levar. Tinha uma pessoa ali levando 4, 5 bagagens grandes ao mesmo tempo, mas ele decidiu não ir com a minha cara, logo com a minha cara. Na ida e na volta, eu tive o desprazer, eu tive a infelicidade, eu tive o azar de encontrar o mesmo motorista. E eu vi a mesma coisa. Ele praticamente não queria levar minha bicicleta de volta. E com todo o custo do mundo, ele apertou minha bicicleta no meio de todas as outras bagagens. E aí consegui voltar para casa. Bicicleta com a roda empenada, né? A manete do freio também amassada. É isso. Não, as pessoas não conseguem ver no Brasil um propósito. Não conseguem favorecer as outras pessoas que têm um propósito digno. Um bom propósito. Que serve para ajudar todo mundo ao mesmo tempo. Eu faço essa merda de graça. Mas sabe de que eu sou taxado? De doido. De louco. Sou taxado de louco. Eu não sou visto assim com bons olhos. Não, você é um cara que tá fazendo um trabalho muito bom. Vai ajudar todo mundo. Não sou visto com esses olhos. Eu sou visto como um mero doido. Que eu só quero atrapalhar a vida dos outros, que eu não tenho nada pra fazer na vida.
Mas vai lá fazer tudo isso no meu lugar. Sai daqui de Belo Horizonte. Eu moro em Contagem, eu chamo de Grande BH. Saio daqui de madrugada, pego a minha bicicleta, jogo ela no ônibus, vou para São Paulo para ficar um dia. Eu não posso ficar vários, infelizmente. Eu não tenho grana para ficar vários dias. Fico lá de 6 da manhã, que é o momento em que eu chego, de 6, 7 horas da manhã, até o final do dia, tirando foto, pedalando para São Paulo, subindo e descendo o morro, enfrentando trânsito pesado, correndo o risco de ser assaltado ou morto. Mesma coisa que eu fiz aqui em BH, para no final não receber nem R$1. Não é o que eu quero. Tanto que o foco desse vídeo é falar em fazer coisas sem envolver dinheiro. Não é o meu principal propósito. Mas eu digo a falta de reconhecimento das pessoas. Eu digo reconhecimento até em palavras. Continue nisso daí. Pô, eu posso te ajudar nesse trabalho, eu posso contribuir, eu quero contribuir porque eu acho que é uma coisa formidável. Não. É só, porta na minha cara. Um belo não que eu recebo todo santo dia. E eu sei muito bem como é o ambiente cultural brasileiro. Ele é esmagador. Eu lembro uma vez que o professor Olavo de Carvalho falou que por um certo lado, a gente é favorecido em viver nesse ambiente de compressão desgraçado. Coisa que um aluno de Oxford, de Harvard, qualquer outra universidade de prestígio aí do mundo, ele não vai ter o privilégio de desfrutar também. Porque é no meio desse ambiente de compressão que a gente se torna fortalecido. E com esse fortalecimento a gente desenvolve uma capacidade intelectual, uma capacidade de agir muito melhor. Mas eu vou mentir para vocês não. É muito sufoco. Por que vocês acham que cada vez mais os meus vídeos de leitura vão caindo de duração? Eu faço, às vezes, esse livro aqui, Crime e Castigo, do Dostoiévski, do Fyodor Dostoiévski. Possui 600 páginas quase, 590 páginas. Eu não consigo passar de 30 minutos de leitura. Coisa que antigamente era uma coisa impensável. Eu fazia leituras de 2 horas no mesmo livro, sem parar. Eu mantinha aquela constância, porque eu vinha a propósito. Mas depois que eu vi que não adianta, faço vídeo de leitura aí com menos de 10 visualizações, só eu acompanho, eu fico com vontade de desistir. Eu vou acabar, eu vou me matar para fazer tudo isso e não ter resultado nenhum? Lembra que deu o exemplo do chafariz, que dá água para todo mundo beber e ninguém quer nem saber quem é o construtor, quem foi o construtor daquele chafariz? Ok. Eu tenho essa mentalidade de ser o construtor de um chafariz. Mas o problema é chegar lá na frente e o povo, nem sequer querer tomar água nele. Isso que é foda. Então vocês que vivem aí, é porque a política tem que mudar, tem que fazer uma política diferente e tal, vamos colocar uma política que tá tudo certo. Não sejam idiotas. Saibam que pessoas assim como eu, assim como, sei lá, o professor Rodrigo Gurgel, crítico literário, várias pessoas aí, Thomas Juliano, várias pessoas que nós temos aí, por exemplo, de intelectuais. Essas pessoas que mudam a porra toda. Eu não sou um bom líder. Não sei, eu não me considero um bom líder. Mas eu tenho certeza que existem bons líderes aí que podem ser instruídos por pessoas assim como eu tenho que agir como militantes guiando as massas. Você que é líder, vem cá, posso te ensinar como que as pessoas, o que elas têm que ler, o que elas têm que procurar, o que elas têm que produzir. Eu e mais um monte de gente também, assim como eu, que estuda muito, pode ajudar esses líderes a criar militâncias. Porque política, o jogo político ele é muito sujo, mas ele só tá emporcalhado assim porque as militâncias estão abandonando as massas. Militâncias mal preparadas, inclusive. E vão pro raio da política porque só pensam na merda da medalhinha, do poder, do dinheiro e por aí vai. Vou dizer uma coisa pra vocês. A coisa não vai mudar no Brasil. Não vai mudar.
Se continuar desse jeito aí, não muda. Por isso que eu sempre bato na tecla. As pessoas perguntam, pô, cara, por que você não sai do Brasil? É o que eu quero. Não para abandonar o Brasil, porque eu não vou deixar de fazer as coisas que eu quero fazer pro meu país. Mas chega uma hora que desanima bastante. Se eu não tiver um ambiente saudável para agir, não adianta. Vou acabar morrendo cedo. Eu tenho muito esse receio, né, de que eu não vou passar dos 40 se eu continuar nesse devagar e sempre. Vai chegar uma hora que eu vou travar e vou morrer. Porque eu já tô esgotado. É isso aí.